Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um dos acessórios mais legais, mais interessantes que eu utilizava na minha moto antigamente. Hoje em dia, né, como eu utilizo na motocicleta, né, em todas as minhas motos eu utilizo esse tipo de equipamento, né, que é uma multimídia com espelhamento, CarPlay e tal. Esse acessório que eu utilizava antes não utilizei mais, né? Ficou lá esquecido. Mas como recentemente eu comprei uma nova moto aqui para o canal Moto Filé, a CB500X, eu lembrei desse acessório que eu utilizava, fui dar uma pesquisada lá no AliExpress e observei que existe hoje em dia uma série de opções desse equipamento. Antigamente era só aquele modelinho específico, mais nada, mas hoje em dia existe uma série de modelos, uma série de combinações. Se você explorar a sua criatividade, você pode deixar a sua motocicleta bem top e bem funcional. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês esse equipamento aqui, ó, que nada mais é do que um suporte para celular. Até você que utiliza a sua multimídia, você que não faz questão de utilizar a multimídia, de repente o equipamento desse faz total sentido. E como eu disse, hoje em dia nós temos uma série de opções, né, de encaixes para esse acessório. Eu vou explicar no vídeo para vocês como que ele funciona, vou dar alguns exemplos dele instaladinho lá na CB500X 2024, mas eu garanto para vocês, é top demais e é aquele tipo de produto que eu já usei durante muito tempo, sei que funciona, sei que é bom. Antes de eu apresentar para vocês o produto em detalhes, não deixa aí de se inscrever no canal Moto Filé e ativar o sininho de notificações, porque aqui todos os dias tem vídeo. Ao longo do vídeo vão aparecer alguns QR Codes aqui no canto superior da tela. Basicamente eles vão te direcionar para minhas redes sociais, né, os meus grupos de oferta do WhatsApp, números de telefone, número do WhatsApp caso vocês precisem falar aí comigo, meu e-mail, produtos que eu estou sorteando e os meus grupos de oferta onde eu costumo divulgar esse tipo de produto lá para o pessoal e links de cupom de desconto para quem quer comprar algum produto aí, principalmente Mercado Livre e Shopee. Tá? Mas o suporte que eu estou falando, né, ele vem nessa caixinha aqui, tá? Ele é um suporte aí para celular. E como que ele funciona, pessoal? Tá? Esse daqui basicamente é o tradicionalzão da coisa. Esse aqui é o suporte tradicional da coisa que vai ficar preso lá na moto. Esse é uma das opções, né, a opção mãe que a gente pode chamar, né, a estrutura raiz do negócio, tá? Esse daqui, isso é um suporte de celular. E aqui na capinha do meu celular eu colo essa outra parte aqui do suporte, que é a parte fêmea do suporte. Então como é que funciona? Esse equipamento eu posso prender lá no guidão da moto, por exemplo, ele vai ficar preso desse jeitinho. Eu venho com esse suporte aqui, que fica colado na capa do celular, encaixo ele aqui desse jeitinho, rodo e travo e pronto, o celular está fixado na moto. Tá? Como é que funciona em detalhes? Toda vez que eu for tirar o celular, é só eu desrosquear aqui. Tá? Existem uma série de configurações, uma série de modelos desse suporte macho e do suporte fêmea lá no site do AliExpress. Então você já pode comprar, por exemplo, se você tem um iPhone 15, por exemplo, você pode comprar uma capinha já do iPhone 15 com esse suporte próprio para esse tipo de celular. Eu dou preferência em comprar um suporte universal, que é essa pecinha aqui, que vem com essa fita 3M e você cola na capa do seu celular que você tiver aí na sua casa. Minha sugestão é já comprar uma capinha nova, encontra o ponto aqui e cola. Né? Então a parte fêmea ela é colada aqui. A parte do suporte, esse daqui é um suporte de guidão, ele possui uma série de regulagens. Então essa parte aqui, ó, ele fica preso no guidão, né? Tem uma chave Allen aqui que você solta, prende no guidão. Ele vem com uma série de buchinhas, né, que parte do guidão desde 22 milímetros, que é o tradicional, até guidões aí de mais de 1 polegada, chega até 28 milímetros. Né? Então você encaixa essa base lá. E aqui ela possui uma série de articulações e regulagens. Então, por exemplo, eu posso soltar essa chave, esse parafuso Allen, né? A chave Allen já vem no kit e você regula. Então você imagina, isso aqui fica preso lá no guidão da moto dessa maneira e você regula isso dessa maneira aqui. Ó. Você pode deixar, por exemplo, ele para cá, você regula do jeito que você quiser esse braço e essa ponta aqui você consegue regular também. Então vamos dizer que eu quero deixar dessa maneira aqui na moto,
Ele tem uma espécie de uma catraquinha aqui, ó, né, na parte interna, tem uma espécie de uma catraca, acho a posição e travo dessa maneira. Aperto novamente a Allen e vamos imaginar que aqui é o guidão e ele fique preso aqui e aqui é onde eu prendo o meu celular. Tá? Ele encaixa desse jeitinho, né? Aqui a parte macho e a parte fêmea, só chegar aqui, ó, encostou aqui, girou, na posição que você travar, ele gira. Para esse suporte que você cola, ele acompanha uma chavinha de regulagem, que é essa daqui. Então você pode ajustar a posição dele através dessa ferramenta para o seu celular ficar na moto ou na vertical ou na horizontal. Você escolhe a posição que você quer deixar. Esse daqui, no caso, é um suporte de guidão, né? Era esse que eu utilizava na minha moto, né? Você pode ver que ele tem os sinais de uso, né? Usei durante muitos anos, inclusive, né, para o pessoal que tem dúvida se quebra, se vai cair da moto. Eu usei durante bastante tempo em Harley Davidson, né, que vibra pra caramba e eu nunca tive problema. Uma, né, para você rodar mais sossegado com o seu celular pendurado lá na moto, a minha sugestão é, de repente, na própria capinha do celular, amarrar algum tipo de cordinha, igual eu tenho essa daqui, por exemplo, amarro e fica uma proteção a mais. Se acontecer desse suporte quebrar, ele ainda fica agarrado nisso daqui, aí você prende lá no guidão, né? Isso não acompanha o produto, mas é uma opção, né, de uma segurança a mais. Embora eu nunca tive problema com esse suporte, sempre, né, a minha sugestão é, como são peças de liga de alumínio, controle o aperto, né? Não precisa apertar até sangrar, às vezes aperto demais é onde você já deixa a peça fragilizada, aí que ela acaba quebrando com a vibração. Então apertar de tal maneira que você ainda consiga movimentar com a mão, mas de tal maneira que se você passar com a moto num buraco, o suporte não vai mexer da posição. Dê preferência para instalar esse tipo de equipamento, por exemplo, atrás de uma bolha, num ponto onde não vai ter tanta incidência de vento no celular ou algo do tipo. O ideal do mundo, né, para quem não faz questão de instalar uma multimídia na moto, não quer instalar, ou mesmo que instalou, mas quer utilizar e quer ter a opção de utilizar o celular na moto, de repente é você ter um celular específico para rodar com a moto, né? Eu vou deixar alguns modelos de celular interessantes aqui na descrição. Hoje em dia, aí, na faixa de uns R$800, R$1.000, você já compra um celular com 5G, com uma série de, né, celulares até que tem uma certa resistência à poeira, à chuva, né, à trepidação, né, uma tela mais resistente, principalmente celulares da linha Samsung aí, né, são bem eficientes, né, até para temperatura, muito sol batendo na moto, aquecimento, eles funcionam legal. Eu vou deixar alguma coisinha na descrição. Mas esse é o padrão, só que hoje em dia, como eu disse lá no começo do vídeo, existe uma série de variações desse suporte que casa, né, uma série de variações, né, do suportezinho macho que vai casar com esse fêmea que a gente cola aqui na capa do celular. Então, por exemplo, eu comprei um outro equipamento que ele vai funcionar, né? Ele tem esse pininho aqui, por exemplo, né? Ele vai ter uma série de ajustes de regulagem também. Esse daqui eu posso prender, por exemplo, lá no manicoto da moto, né? Vou deixar uma fotinho aí na tela, né, desse exemplo de aplicação, né? Então você imagina, ele vem essa série de parafusos, né? Vem um monte de parafuso Allen, ele tem esse sistema de furação. Aí por isso que eu brinco, né, que hoje em dia esse tipo de suporte dá para você utilizar a sua criatividade no limite. Porque se você tiver algum ponto de parafuso lá na sua moto, você encaixa ele e o suporte fica bem discreto, né? Ele é um suporte bem pequenininho, né? Ele fica bem discreto. Se eu soltar, por exemplo, essa chavinha Allen aqui, ó, ele vai ter uma série de regulagens de ângulo, né? Ele vai regular o ângulo desse jeito, do jeito que você quiser. Você pode girar, soltar mais e girar, por exemplo, essa catraca aqui e deixar ele reto, deixar o celular deitado, reto, do jeito que você quiser, né? Existem motos que tem aquele furo na coluna de direção, de repente você pode encaixar isso aqui lá naquele furo da coluna. Existe, se você tem um determinado suporte de GPS que tem aquele monte de furinho, você pode encaixar isso daqui naquele suporte cheio de furinho. E daí, onde você fixar lá na moto, você vê aqui que a capinha encaixou aqui, girou, pronto, tá travado, tá fixo o celular lá na moto,
né, e funciona legal demais. O meu celular, ele é um celular de Samsung, tem uma tela aí de 6,5, 6,7, é um celular grande, né? Na época, né, eu sempre utilizei celular grande e eu já utilizava esse suporte com celular maior e zero problemas, né? Independente, né, de ter instalado a multimídia na moto, é interessante às vezes você ter uma segunda opção de suportes, né? Aqui na CB500X, como eu ainda estou na fase de pesquisa de uma nova multimídia, né, eu sempre, ultimamente eu venho sugerindo multimídias aí da marca, o modelinho M11, o modelo M15, o modelo M17, eu vou deixar os links na descrição, né, que são multimídias muito boas, são multimídias que me atendem, só que eu estou pesquisando alguma outra opção, algum outro modelo de multimídia para instalar, tá? É bem difícil, porque essas três que eu citei, elas são muito boas, né, mas eu estou na pesquisa. Se eu não achar, eu vou instalar alguma dessas na moto, né, mas como ainda estou nas primeiras semanas com a moto, eu vou fazer, antes de eu colocar a multimídia, eu vou mostrar a opção de você de repente instalar um celular lá na motocicleta utilizando esse tipo de suporte. Então hoje em dia no AliExpress você consegue esse tipo de suporte para prender no retrovisor, para prender no manicoto, para prender em guidão, para prender em suportes de GPS, para prender, né, naqueles suportes furadinhos, em barras. Existem vários tipos de suporte, né? O suportezinho macho que eu chamo, que são esses daqui, né? Então existem várias configurações, você pode brincar com a sua criatividade e não são suportes que custam muito caro. Em média, né, num conjuntinho macho e fêmea dessa daqui, com imposto e tudo, para mim que estou aqui em São Paulo, vai sair na faixa de 100 até uns 150 reais. Dependendo do tipo de suporte, ele vai ficando mais caro, vai ficando mais barato. Mas é bem top, é bem interessante esse equipamento. Ele vem com uma série de buchas, né, para você fazer os ajustes de acordo com o guidão. O que eu instalei lá na CB500 e vou mostrar para vocês, ele já é um suporte de retrovisor que eu adaptei na barra de suporte GPS. Como a barra de suporte GPS da CB500 tem só 13 milímetros, é bem fininha, então eu peguei um suporte de retrovisor, que a haste do retrovisor é fininha, e ele funcionou legal lá no suporte de GPS da CB500. Como ela é uma haste mais fininha, ele acompanha uma série de buchinhas mais fininhas, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou a instalação lá na moto. Bora para a moto agora. Então, pessoal, esse daqui é o que eu escolhi para a CB500, tá? Ele é um suporte, como eu disse, que pode ser fixado aqui no retrovisor da moto, né? Porque a haste aqui da 500, você veja que ela tem praticamente a mesma espessura do retrovisor, se não for a mesma, 13 milímetros, e esse é o ponto. Ele é simplesmente, ó, uma abraçadeira, né? Uma abraçadeirinha. É um modelinho macho daqueles ali, que eu mostrei lá na bancada, que eu prendo ele direto aqui nesse suporte de GPS. Com isso, eu já posso vir, por exemplo, com o meu celular, né? Eu só estou mostrando a capa porque é o celular que eu gravo, né? Tá aqui a capa do meu celular, tá aqui o ponto de fixação, né? É só eu encaixar desse jeitinho aqui, aperto só encaixo desse jeito e giro assim, ó. Pronto. Aí ficaria o celular. Eu vou deixar uma foto depois de como é que fica com o celular, tá? Mas é isso. Ele fica montadinho aqui, fica bem fixo, bem travado. O visual da parte da frente é essa. Ele fica desse jeitinho aí, tem bastante reflexo. Fica desse jeito. Ele fica assim na moto. Uma opção de carregar o celular na moto. Quais seriam as outras opções aqui na CB500, né? Eu poderia, por exemplo, pegar esse suporte aqui, que é o suporte de guidão, e colocar aqui no guidão dela, desse jeito. Então, de repente, eu manter uma multimídia aqui, que é o que provavelmente eu vou fazer, manter a multimídia aqui, pegar, de repente, para me tirar só isso aqui, ó, esse suportezinho, de repente, eu posso prender ele na haste do retrovisor e deixar o meu celular aqui, ó, desse jeito, e andar com ele em pé, nessa posição. Posso pôr aqui, ou posso pôr aqui, utilizando esse suporte. Posso colocar aqui no guidão, utilizando esse suporte.
Posso prender ele aí, de repente aqui no guidão, ele vai ter uma série de ajustes, né? Eu posso pegar esse daqui, por exemplo, que é uma outra opção que eu comprei, e fixar aqui, ó, no parafuso do guidão. Posso fixar num outro parafuso aqui, em qualquer outro lugar. De repente fixar, colocar uma barrinha, jogar ele mais para cá, andar com o celular aqui. Então você consegue brincar com a sua criatividade. Existem vários modelos, várias medidas, vários formatos. Você pode prender do jeito que você quiser, né? E vocês vejam aqui, ó, né, na claridade, ó, uma peça de alumínio robusta, é tudo catracado, né? Então você solta, acerta regular, você tem que montar lá na moto, né, encontrar a melhor posição, né, e dar o aperto geral, né, sempre lembrando daquilo que eu falei, tá? É uma peça que, por exemplo, ó, eu dei o aperto aqui da braçadeira, mas eu ainda consigo movimentar, ó, tá vendo? Eu movimento. O aperto que eu dei, como é que ele funciona? Se eu passar num buraco, o celular não vai mexer, mas eu consigo fazer esses ajustes com a mão, porque se eu aperto demais, às vezes eu causo alguma fissura, alguma trinca na peça e com o tempo ela quebra sozinho, o celular sai voando. E aí tem a opção de prender aquela linha que eu falei lá, prende algum ponto aqui, encaixo aqui, deixo ele aqui, dependendo do espaço, né, dependendo da regulagem que eu fizer aqui nessa catraca ou nessa catraca, o celular pode ficar em pé, né, eu tenho a opção de deixar ele em pé desse jeito, ou deitado. No caso aqui da CB500 em pé, ele vai atrapalhar o painel. Então eu optei por deixar ele justamente na horizontal, desse jeitinho aí na moto, e ficou assim. Tá? Então, são várias opções. Essa aqui é a parte de trás, né, a parte da fêmea do sistema, para encaixar aqui no suporte desse jeito. Eu consigo tirar tanto girando para um lado, que vai pegar na bolha, né, e consigo tirar. Sempre, né, o segredo desse equipamento também é não forçar, né, sempre veja se ele está bem encaixadinho, né, encaixou aqui assim, e daí gira, sempre com suavidade. Na hora de tirar, mesma coisa, gira até completar o final do curso. Então, as pessoas danificam esse suporte porque, por exemplo, faz o quê? Coloca aqui mal encaixado, não gira até o final e já puxa, aí vai danificando, porque essa peça aqui, ela é plástico. Agora aqui é tudo alumínio, então o alumínio ele acaba danificando o plástico. Então é isso daí, pessoal. Vocês viram que ficou bem legal, né? Bem interessante na moto, né? Opção de suporte. Eu vou deixar os links das lojas onde eu fiz a compra, né? Esse tipo de equipamento, na pesquisa que eu fiz no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só encontrei vendendo realmente no AliExpress. Como são suportes baratos, né? Tem um preço relativamente barato, eles entram aí na faixa de preço abaixo dos $50, então você não vai pagar imposto federal, vai pagar só imposto estadual. Então o produto ele acaba ficando mais barato do que era, por exemplo, alguns meses atrás. Isso é mais uma outra vantagem. A minha única sugestão estude a moto de vocês, veja qual suporte se enquadra aí na moto de vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar o número de telefone aqui, você vai conseguir falar comigo no WhatsApp, né? Eu demoro um pouco para responder, porque são muitas mensagens, mas eu sempre reservo algum tempo durante o dia e vou respondendo conforme a sequência, tá? Mas vejam as medidas na página da AliExpress, é tudo bem detalhadinho, as medidas, peso, dimensão, aplicação, estude e faça a compra, porque no AliExpress, se você tiver algum problema, é meio complicadinho você solicitar a devolução, tá? Então o segredo é comprar certo para não ter dor de cabeça. Mas é isso daí. Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal Moto Filé e ativar o sininho de notificações, porque aqui todos os dias tem vídeo. E agora eu vou deixar aqui o QR Code dos meus grupos de oferta do WhatsApp e Telegram. Lá todos os dias eu estou compartilhando links de produtos como esse, né? Para o pessoal aí voltado ao mundo das motocicletas, e o melhor, todos os dias tem cupom de desconto. Valeu e até a próxima.